fica por isso mesmo, sei que é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Olha lá, 51. Eu acho que não sei se votaram 47 senadores. Glória a Deus! 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 Glória a O presidente da CPI mista do INSS, Carlos Viana, falou com a imprensa após se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A Paola Cuenca acompanhou tudo e traz as informações para você. Paola, qual o motivo dessa reunião? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite para você também, César, para quem está nos acompanhando. Um dos motivos que levaram o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, e também o relator da comissão a virem aqui conversar com o ministro André Mendonça são decisões que foram emitidas pelo ministro nas últimas semanas que permitiram que investigados convocados pela CPMI não precisassem de fato comparecer à reunião, à audiência, para então prestar esse depoimento. O senador Carlos Viana criticou essas decisões, falando inclusive sobre algumas audiências que tiveram que ser canceladas porque não havia a presença de quem eles haviam aprovado a convocação para comparecer e, de fato, dar o andamento dessas investigações. O controlador do Banco Master faltou hoje à CPI mista do INSS e o depoimento de Daniel Vorcaro amanhã. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ainda está indefinido. Então vamos ao vivo a Brasília conversar com a Flávia Alvarenga, que acompanhou esse assunto e traz os detalhes. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. A defesa apresentou sugestões para que os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos ouçam Daniel Vorcaro. Pode ser um depoimento em São Paulo, pode ser um depoimento por videoconferência ou uma nova data presencialmente aqui em Brasília. Vorcaro não participou da CPMI do INSS depois da decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que determinou que Vorcaro não é obrigado a depor. Segue falando sobre esse instrumento, mas mudando o personagem agora. E falando de CPMI do INSS ainda. Por ordem do ministro do Supremo, André Mendonça, a comissão não vai ter acesso à íntegra das quebras de sigilo de Daniel Vorcaro. Essa apuração é da nossa analista de política, a Marcela Matos. Apuração que está em destaque aqui no nosso site, sbtnews.com.br. Por ordem de Mendonça, CPI do INSS não terá acesso à íntegra das quebras de sigilo de Vorcaro. Vamos em... Registro que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo nesse dia. O dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, sei que é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro.
Bom dia, Lívia. Bom dia, Lúcio. É exatamente esse o argumento que o ministro André Mendonça deu para restringir o acesso aos dados da CPMI do INSS. Lívia, como você ressaltou, essa comissão de inquérito apura as fraudes aos aposentados e pensionistas. E dentro dessa comissão se criou um braço para investigar o Banco Master no caso das suspeitas de uma fraude envolvendo os créditos consignados. Então, por causa disso, André Mendonça decidiu, então, que aquela quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro chegará à CPMI, mas de maneira parcial. Então, os senadores e deputados só vão ter acesso a informações que tratam de crédito consignado. Vamos lembrar que, em dezembro, a CPMI quebrou o sigilo de Daniel Vorcaro e era uma verdadeira varredura, porque essa quebra de sigilo é de 10 anos, então, entre 2016 e 2025, janeiro de 2016 até novembro de 2025. Então, o material seria muito vasto e era nisso que os senadores e deputados se amparavam para conseguir mergulhar nessas investigações. E a CPI do Banco Master, que tem que ser aberta, vai parar o Brasil. Você vai ver gente envolvida que você nunca imaginou. Eu faço essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem botar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre? Falando agora com a nossa analista de política, Jussara Soares, exatamente para aprofundar um pouco mais essas decisões tomadas hoje pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Jussara, começo sobre essa sessão que vai analisar e muito possivelmente derrubar o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Existia uma pressão da oposição para que Davi Alcolumbre marcasse essa sessão conjunta do Congresso, mas ele vinha resistindo. Pelo que você apurou, a opinião do presidente do Senado mudou por causa de um acordo com os parlamentares de oposição. Foi isso, Jussara? Boa noite. O Davi Alcolumbre, ele vinha resistindo em convocar uma reunião, uma sessão do Congresso, ou seja, reunindo o Senado e Câmara de Deputados, porque havia uma pressão nos bastidores, a gente vinha acompanhando isso aqui, para que fosse instalada uma CPMI sobre o caso do Banco Master. E aí, esse foi o argumento apresentado por Davi Alcolumbre aos senadores da oposição, que estavam cobrando que ele analisasse o veto ao projeto da dosimetria, que reduz as penas daquelas pessoas que foram condenadas pelos ataques de 8 de janeiro e também ali pelo plano de golpe de Estado. E aí, o que Davi Alcolumbre falou para os senadores? Inclusive, uma dessas conversas ele teve com o senador Jorge Seife, que esteve ontem na residência, na terça-feira, na residência oficial do Senado, conversando com ele sobre isso. E o Davi Alcolumbre falou o seguinte: olha, eu convoco uma sessão do Congresso, aí vocês vão querer pressionar para instalar uma CPMI. E aí a oposição se articulou. Jorge Seife saiu em busca de assinaturas, conseguiu 32 assinaturas de senadores da oposição se comprometendo com essa pauta única, ou seja, sem pressão por a instalação de uma CPI do Banco Master. Se acompanha na tela, foram feitas pelo nosso analista Ranier Bragon e mostram o momento em que o senador Flávio Bolsonaro está comemorando o resultado, pulando e abraçado pelos parlamentares. Vamos colocar na tela, gente? Lembra que eu disse para vocês que o senador Flávio Bolsonaro tem um plano, de levar o pai à presidência da República. Se ele chegar à presidência da República, ele tem um plano de subir a rampa do Planalto com o pai. Por que Alcolumbre fez tamanha articulação contra Messias? Por causa ainda de Rodrigo Pacheco? Master. Nunca foi por Rodrigo Pacheco. Master. A classe política está insatisfeita porque acha que a Polícia Federal está trabalhando com muita desenvoltura. Ontem a eleição se deu. Qual era a notícia? O bonde do Tigrinho. Presidente da Câmara, Ciro Nogueira, doutor Luizinho, todo mundo num bonde do Tigrinho, que é o cara que faz o jogo de azar do Tigrinho, com sacola passando fora do raio-x. É nesse clima que vai pesando as coisas. A Polícia Federal tá liberada demais. Então, para mim, tem tudo a ver com a investigação de corrupção da Polícia Federal. É a minha opinião. Não só o Master, mas a desenvoltura com que a Polícia Federal está exercendo o seu trabalho e que o Centrão atribui a Lula.
acha que o Lula deveria botar freios na Polícia Federal. Isso está contaminando o ambiente político e não é de hoje. E a CPI do Banco Master, que tem que ser aberta, vai parar o Brasil. Você vai ver gente envolvida que você nunca imaginava essa semana. Mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem botar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre é um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Lógico que não. Abertamente? Lógico que não. Por quê? Porque o atinge. Meio mundo. Aí eles falam vários acordos com a gente para botar dosimetria e tudo mais, e eles não conseguem cumprir. Acho que eu não vejo esse problema. Eu vejo o seguinte, que a CPI do Banco Master, que tem que ser aberta, vai parar o Brasil. Você vai ver gente envolvida que você nunca imaginava. O senhor é a favor da CPI do Banco Master? Sou, todo o nosso pessoal assinou. E a gente segue repercutindo a possível delação premiada de Daniel Vorcaro, que pode acontecer nas próximas semanas. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o cientista político Marco Teixeira. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, uma possível delação que tem todo o potencial para mexer muito com o cenário, principalmente um ano político, um ano eleitoral, hein, Marco? Imagina que a pauta já está sendo usada para campanha, para autopromoção, e uma delação, então, poderia vir com esse peso. O senhor acredita que mudaria esse cenário político atual, dependendo de novos nomes que saírem ali dessa delação de Vorcaro? Olha, tem um potencial enorme para alterar aí o tabuleiro do xadrez, não é? É bom nós lembrarmos, nós estamos no mês de março, as convenções partidárias para poder definir as candidaturas, não é? Em caráter, digamos assim, já não mais de pré-candidatura como é agora, vão até agosto, não é? Então a delação começando aí entre 2 e 3 semanas, sem dúvida alguma, dependendo, não é, de como ela atinge, sobretudo, os principais candidatos, ela pode ferir de morte candidaturas e fazer com que novos nomes cheguem ao cenário.